Será que após o término de um relacionamento tóxico, uma traição, tem possibilidade da reconquista? Hoje nós vamos bater um papo com o Giuly Cardoso. Tudo bem, Giuly? Tudo ótimo. Eu vou te apresentar, mas são tantas qualidades. Eu sei que você é especialista na... Vamos começar, sua formação. Tá, você quer só de diploma universitário? Tô Não, brincando. Vamos pra parte do relacionamento. Do tá. relacionamento. Então, minha parte inicial eu fiz marketing e gestão de pessoas, que foi o que me colocou na área de treinamento de pessoas. Certo. Mas para a área de relacionamento eu fiz coach, dentro do coaching PNL, neurociência, comportamento humano, depois resolução de conflito, análise comportamental, terapeuta de casal, terapeuta de relacionamentos, que apesar de parecer a mesma coisa não é, terapeuta em hipnose clínica. Nossa. E aí também aí, treinamento na área de líder coaching, enfim, e assim... Extenso. 12 anos, né? 12 Bastante. anos é bastante tempo. Apesar da CUTS nova, a gente já tá na estrada 12 aí anos, rodando. começou com 12, tá com 24. Super jovem. Tá ótimo. Ô, Giuly, uma coisa, algo, né, que me chamou muita atenção no seu Instagram foi o lance da reconquista. Aí a gente tava batendo um papo, você falou que pergunta para as pessoas, vale a pena a reconquista? Por que reconquistar? Você já terminou, não deu certo? Tenta me explicar um pouco isso. Rafa, é assim, imagina a seguinte situação. Você chega na farmácia e você quer um remédio. Aí o farmacêutico te pergunta o que você tem. Aí você fala, eu tenho dor de garganta. Tá. Só esse sintoma ou tem outros sintomas? Ou seja, há uma investigação para saber qual o melhor remédio te indicar. Ah, eu tô com febre. Febre pode ser 1 milhão de coisas, né? Se for dengue, por exemplo, eu não posso te dar alguns medicamentos. Então, tem uma investigação. E no processo da reconquista, ou de um relacionamento, de uma cura emocional, é a mesma coisa. A gente precisa entender, investigar qual é a motivação da pessoa, o porquê que essa pessoa quer ou não voltar para esse relacionamento, se esse relacionamento foi um relacionamento ok, quais os motivos do término, se foi um relacionamento ruim, por quê que foi ruim, se tem como... Então, assim, é investigar para saber para onde mandar essa pessoa. Não adianta eu falar para a pessoa assim, eu quero reconquistar. Tá bom, vai fazer contato zero, você vai mandar carta e tal. Segue esse espaço aqui. Porque se fosse... Contato zero? Vou chegar lá. Não adianta eu passar uma receita de bolo pronta, que é igual eu falar que se você tem febre, é só você tomar um antifebril, a dipirona. Certo. E aí eu não investigo quais outros sintomas você tem. Você pode ter desde... sei lá, só uma infecção de garganta, ou até uma enxaqueca, sei lá. Até, igual o amigo meu estava contando, hoje ele teve uma hepatite fulminante e começou com a febre. Oh. Então, não tem como eu diagnosticar o que a pessoa vai fazer sem entender o que aconteceu antes, sem conhecer o histórico emocional desse relacionamento. E aí entra a pergunta que você fez na abertura. Um relacionamento que foi tóxico, falando primeiro desse, depois de traição, será que vale a pena reconquistar? Aí a resposta que choca as pessoas. Depende. Como assim? Se foi depende? tóxico, tem mal. que mandar... Tá. Não, depende se ambos eram tóxicos. Depende se isso passou a acontecer depois de um dado momento. Então, por exemplo, a mulher passou a ser mais tóxica quando ela foi traída. Mas tem motivo. Mas você entende por que depende? Por que eu não posso só falar assim, não, se foi tóxico, acaba? Pode acontecer porque o cara teve problema financeiro. Pode acontecer porque a pessoa perdeu o ente e ficou em depressão e criou uma como é que eu falo? Uma resistência, uma maneira bruta de parecer bem, sendo mais agressivo ou sendo mais grosso. Pode ser porque aí a pessoa teve filhos, aí meio que se torna muito pai ou muito mãe, e aí dentro da relação começa a ignorar o outro e ter comportamento mais frio com a pessoa, e isso se torna meio tóxico. Gente, pode ser inúmeros fatores. O que é um relacionamento tóxico? Não, um relacionamento tóxico é a pessoa que vigia meu celular.
Tem pessoas que acham que tá tudo bem, né? A gente olha o celular um do outro, não tem problema nenhum. Sim. E tem outros que, meu celular ninguém trisca. Vai dos seus princípios e valores, do tempo de relacionamento, do que aconteceu dentro da relação. É diferente de você falar assim, não, Julie, tirando ali a conquista, todo o restante do relacionamento foi um relacionamento tóxico ou abusivo, que também são duas coisas diferentes. Tóxico do abusivo. Abusivo é literalmente quando existe uma vítima e um abusador. Então, é aquela pessoa que manipula, que te humilha, que te trai, que abusa emocionalmente de você, ou financeiramente, ou todos eles, enfim. Já no tóxico, são comportamentos que às vezes a pessoa não percebe que ela tem, que são tóxicos. Ciúme possessivo, excesso de controle, afastar você, às vezes, de outras amizades por insegurança, o tal do vigiar o celular, não, nós só pode ter Instagram junto, Facebook junto, o mesmo WhatsApp. Conta bancária junto, na casa, ou tem que ser um só. Que eu preciso saber o que você faz. Às vezes, a pessoa ela não percebe que ela está sendo tóxica no relação. Ou pode ser, por exemplo, uma pessoa que ela tem uma comunicação agressiva ou passiva-agressiva. Que é aquela pessoa que ela não sabe falar de algo mais sério sem gritar, sem brigar, sem ofender, sem atacar, ou no caso do agressivo, ou sem ser irônico, no caso do passivo-agressivo. Que é o, que bom saber que você não precisa da minha ajuda. Então vai lá, você não é fodão, vai, bonitona, não sei o quê. Aquele passivo-agressivo, né? Aquela pessoa cínica. Eu não tô brigando com você. Você que tá aí caçando confusão. Mas essa pessoa, ela não reconhece que ela tá sendo assim. Por isso que eu te falo que nem é óbvio que ela deve perceber, sempre mas como é que eu vou saber que eu tô pessoa sendo tóxico? sabe que ela tá sendo tóxica. Por quê? Porque às vezes na casa dela, era assim que os pais delas falavam um com o outro. Ou dele. Então, pra ele, esse tipo de comunicação é normal. Poxa, ele aprendeu assim. Na casa dele é assim. Repete o padrão. Com certeza. Se eu, por exemplo, venho de uma família italiana. Como são os italianos? Eu não preciso ser italiana para saber. Como é que os italianos conversam? Fala alto. Cazzo! Xinga. É gritando, é fazendo muito barulho. E como que é uma família de japoneses? Quietinho, fala baixinho. Super respeito, né? Então, se é o caso uma italiana com um japonês, Nossa. ou um italiano com uma japonesa. Uma japa. Será que o italiano está sendo tóxico porque ele está repetindo um comportamento natural da família dele, um comportamento que é da região dele? Mas aí tem o lance de quebra de comportamento. Aí, tudo na vida são escolhas e reprogramação mental. Então, porque, por exemplo, meu pai traía, meu avô traía, eu também preciso trair? Não. Mas se eu não entendo, analiso, mudo esse comportamento, faço escolhas, trato o meu inconsciente, porque é uma memória que está registrada no meu banco de comportamentos. Então, qual que é a minha tendência? Repetir padrões. Eu sou contra, mas não tratei, o que vai acontecer? Primeira cachaça que eu tomar vai trair. Porque o seu subconsciente... Você cria coragem. Não, o seu subconsciente manda no seu organismo, no seu corpo. 99% do tempo. Eu vou te falar assim, 98% das decisões que você toma é o seu subconsciente que toma por você. Sabia? Não. Tanto que eu tô aqui, tô pensando, porque assim, o subconsciente a gente não consegue mandar nele. Então, se eu não consigo mandar nele, ele responde as respostas por mim. É assim, para mim não falar nada que a psicologia vai me matar, né? A gente não manda, mas a gente observa. A gente controla. A gente não manda, mas a gente observa e controla. A gente, por exemplo, vê um pensamento automático, eu ressignifico. Transformo em um pensamento onde eu estou percebendo o meu comportamento, a minha reação. Vou te dar um exemplo bem meu, do eu também. Eu fui assaltada grávida de 36 semanas, que para quem não sabe, 36 semanas são 9 meses já. Então vai até 38, né? Então já está no finalzinho ali. E para mim foi uma memória muito traumática que gerou em mim crises de ansiedade. Que vinha o pensamento automático de qualquer lugar que eu ia que tinham pessoas parecidas com um rapaz que me assaltou, e lá na França tinha muito, eu começava a entrar meio que em rota de fuga. Eu corria pro carro, ia embora, ligava o carro, trancava o carro.
e ficava nervosa, e aí... O cara não poupou nem a gestação. Ele viu que você tava grávida e te assaltou. Exato. Eu acho frente. que, na verdade, é mais fácil, né? Porque tá mais vulnerável. menos resistência. E o meu ex-marido, ele era meio catastrofista. Tudo é algo muito pior do que parece. Então, quando eu liguei para ele avisando que eu tinha sido assaltada, que eu estava indo para casa, ele começou. Ele poderia ter te matado, ele poderia ter te esfaqueado, ele poderia ter te batido, você poderia estar no hospital. Potencializou seus pensamentos ruins. Isso. Então, ele, sem querer, fortaleceu ainda mais o trauma que eu vivi. E implantou esses pensamentos automáticos no meu subconsciente, que estava vulnerável por causa do trauma. Então, sempre que eu via aquele tipo de pessoa, que vinha na minha cabeça automaticamente, vai me assaltar, vai acontecer de novo. Ai, minha aliança tá chamando atenção, a minha bolsa tá chamando atenção. Ai, meu carro, ai, eles estão vendo que eu tô sozinha. Eu já deixei carrinho dentro do supermercado e fui embora porque eu cismei que tinha alguém me seguindo dentro do supermercado. Foi meio que uma... Como que é? Nosso subconsciente, ele manda a informação. Então, e como que eu fiz para lidar com isso? Primeira coisa é a racionalização. O que eu estou pensando é real? Faz sentido? Está realmente acontecendo? Ou é uma suposição? Eu sair deste local realmente vai me dar mais proteção ou vai me deixar mais vulnerável? Sair de um local público para ir para um local isolado, por exemplo. Porque eu vou embora, né? Então, quando você começa a racionalizar e você começa a perceber que você está dessa forma, aí você muda a sua respiração. Agora eu preciso respirar fundo. Eu estou entrando em uma respiração ofegante, dor no estômago, taquicardia. Eu preciso me acalmar. Então, você não controla o pensamento, mas você controla a sua reação. Você domina aquele sentimento que chegou até você. E quanto mais você faz isso, menos reação você tem. Porque você está literalmente educando, psicoeducando, né? Sim. O seu cérebro, o seu subconsciente, de que você é capaz de se proteger daquilo, que aquilo não apresenta uma ameaça real e meio que ridiculariza esse pensamento. Então, voltando para o relacionamento. Tem inúmeros fatores que podem fazer com que a pessoa tenha um comportamento, às vezes, tóxico ou abusivo, sem ser consciente. Então, só porque foi tóxico, todos os atos têm que acabar? Gente, tem gente que quando vai para uma terapia de casal, para um psicólogo, que passa, quando alguém mostra o comportamento para a pessoa ou traz a consciência dele, a pessoa fala, cara, eu não quero ser assim. Só que não está se enxergando. Eu não sabia que eu era assim. Eu não achava que isso era um comportamento tóxico, porque, sei lá, minha mãe era assim, porque minha família é assim, porque minha ex... Eu tenho uma aluna minha que ela fala, Júlia, eu tô chocada comigo mesma. Eu era extremamente tóxica, mas ela tá conseguindo ver depois, porque tá de fora do relacionamento. Sim. Acredito eu que dentro não conseguia. Não dá. Não conseguia. Ela não dá ou ninguém consegue? Não, tem pessoas que conseguem, porque o próprio parceiro sinaliza. Mas tem uma diferença entre o sinalizar para ajudar e o alimentar o monstro, né? Em vez da pessoa falar, olha, esse tipo de comportamento me gera mal-estar e eu gostaria que a gente buscasse uma forma de melhorar isso, a pessoa fala, você é louca, você é surtado, você não manda em mim, se eu quiser ficar com eu fico, você não me controla. Aí o que você faz? Você alimenta o comportamento inseguro e tóxico do outro. E a maioria das pessoas fazem isso. Sem perceber. Ao invés de acalmar, joga gasolina ainda. Alimenta o monstro. Alimenta o monstro e sem perceber, ela gera ainda mais aquele comportamento. Aí, vale a pena ou não reconquistar? É igual eu te falei, depende de vários fatores, mas vamos supor que a outra pessoa percebeu e buscou ajuda profissional, como é o caso dessa minha aluna. Ela teve um ex que era histérico, barraqueiro, que chorava, dava birra, não sei o quê. E aí ela ficou solteira 4 anos. Porque ela queria casar virgem, porque ela tinha perdido a virgindade com esse cara, e o cara traiu ela. Ela só largou dele quando apareceu outra mulher grávida dele. Então ela tem uma memória traumática.
Aí ela ficou 4 anos solteira e conheceu outro, que era um príncipe. Talvez se não tivesse aparecido essa grávida, ela não teria É, dado espaço. é uma possibilidade. Aí ela conheceu essa outra pessoa maravilhosa, carinhoso, presente, super atencioso com ela. Salvar a lavoura. Salvação. Mas quando ele falava não para ela, seja lá por qual motivo fosse, ou que ela tinha ciúmes ou desconfiança dele, porque inconscientemente ela não se achava merecedora de um homem tão bom, Sabotava. ela fazia o quê? Ela repetia o mesmo comportamento do ex dela. De ser histérica, de gritar, de chorar, de acusar, de mexer no telefone, de brigar e gritar e dar birra para ela conseguir o que ela quisesse. Ela, meu Deus, eu tava pior do que uma criança birrenta. E aí o pai dela morreu. No meio do caminho da relação, de 6 anos, com mais ou menos 4 anos de relacionamento, o pai dela faleceu. E aí ela ficou 1 ano em depressão, falando que ela queria morrer. Que ela queria ir embora com o pai dela. Que o pai dela abandonou ela. Que o pai dela deixou eles numa dificuldade financeira. O pai dela teve um infarto fulminante. Do nada. Pá. E que ela queria morrer, que era pra Deus salvar ela. E o cara do lado, e o cara do lado, e o cara do lado. Eles passaram por um rompimento. Aí ela começou a ir na terapia. Aí na terapia, na hipnoterapia, ela tratou o gatilho da questão do pai dela. E isso melhorou a questão do pai. Só que ela parou de ir no processo terapêutico. E aí voltou pro relacionamento. Porque enquanto ela estava indo, ela melhorou, o cara voltou. Mas até onde eu tô entendendo, o cara não tem nada a ver. Não. O cara é um amorzinho. Ela que é a tóxica. Sim. Recebeu tudo do ex e tá vomitando no atual. Exato. E outra, os pais dela sempre fizeram tudo pra ela, sempre deram tudo pra ela, então ela também é mimada, não sabe ouvir não. Aí o cara voltou e ela se segurou ali por 2 meses, porque tava com medo de perder, então você se auto-observa. Você não deixa o comportamento automático tóxico sair, porque você tá prestando atenção. Tipo a pessoa que bebe. Se eu tô aqui perto das pessoas que eu falei que eu não ia beber, eu não posso beber. Você tá prestando atenção. Aí quando ninguém tá percebendo, você vai lá e bebe. E quando você vê, tá bebendo na frente de todo mundo. É a mesma coisa. É comportamento. Não foi tratado. Soltando. Não foi tratado. Realmente, na raiz. E aí, ela pegou... Ó, pra você ver, eles foram numa festa e chegou uma menina... amiga de uma outra moça que ele ficou quando eles estavam separados. E ela deu um show. O que essa menina tá fazendo aqui? A menina tava com um amigo do namorado dela. O que essa menina tá fazendo aqui? Ninguém me respeita. Ela é amiga da vagabunda que você saiu e fez um mau barraco. Mas essa moça, mais ou menos, qual a idade dela? 29 anos. Já não era novinha, velho. Não é nem tão velha, nem tão nova, né? Não, é nova, mas não é uma... Eu tô querendo dizer, não é uma adolescente. Não é um adolescente. Não é um idoso. Meu filho, nem me fala de idade, não. Eu tenho uma aluna minha com 63 anos que é pior do que adolescente. Eu não quero saber. Eu não vou aceitar isso. Eu mandei vir pegar as coisas dele. Vou jogar tudo pela janela, vou botar fogo. Eu falei, e aí, colega? Então não é uma questão de idade, né? Não. Relacionamento, literalmente, não é uma questão de... Não. Aí a colega lá tava aí, na resumindo, festa, deu chilique. E aí o cara terminou e falou, não quero mais. E aí agora ela tá nesse processo terapêutico comigo. E ela, Julie, eu sou muito tóxica. Eu sou pior do que o meu ex. Eu só não traio, mas eu dou chilique, eu dou birra. Eu ajo igual uma criança. Eu não quero agir assim mais. Mas eu não sei como controlar isso. Então a gente está trabalhando isso. Mas ela já tá tendo consciência. Com certeza. Eu falo que a consciência é 50% da cura, mas não é a cura 100%. Não é a cura. Ela precisa querer melhorar também. É 50%. Ou seja, você sabe que tem um problema. Mas é igual... A gente estava brincando aqui mais cedo, a obesidade. Eu sei que eu estou gordinho, não faz bem para minha saúde. Mas até eu tomar uma atitude para curar isso, ou para tratar isso, é outra história. Saber do problema ajuda você a ter consciência. Porque tem pessoas, por exemplo, que têm problema de sobrepeso, obesidade e tal, e que não vê que isso é um problema de saúde. Ô, Júlio, fazendo essa analogia, obesidade com relacionamento. Sempre ouço falar, tem a autossabotagem, você vai, começa na dieta, se autossabota. Relacionamento é a mesma coisa. Igual. E tem algum gatilho no meio disso que serve pros dois? Cara, como eu te falei, tem a nossa autoobservação. Então, o que acontece? O nosso cérebro é uma secretária
linda, maravilhosa. E obediente, que obedece tudo que a gente fala. Então, se eu falar pra você, não pensa num gato preto. Eu já tô pensando em 5 agora. Não pensa num garfo. Seu cérebro, ele busca na hora. Mesmo se eu não falar não pensa... De prata de ouro. Tá vendo? Mas mesmo se eu falar não pensa, se eu falar assim, ó... abacate, cebola, Bolsonaro, violão... O seu cérebro... abacate, cebola, Bolsonaro, violão... O seu cérebro, ele não chaminé, filtra. Ele só traz pra você a informação. Tá aí dentro. Ela traz. Carla Pérez. Tipo, nada, né? Traz a informação. Se você tiver a informação armazenada no seu cérebro, em algum momento da sua vida, traz a informação. Seu cérebro é a secretária mais eficiente que existe no mundo. Então, quais são as ordens e comandos que a gente faz na sabotagem? É só um pedacinho. Só vou dar uma olhadinha. Só hoje não tem problema. Aí que... Eu mereço. Tô cansado. Eu tô... Trabalhei demais. Entendeu? É uma recompensa, vai. Amanhã eu malho. E você vai o quê? Educando o seu cérebro. Seu cérebro, ele vai entrando nessa espiral de que tudo bem. E o nosso cérebro adora recompensa. Quanto mais facilidades e recompensas eu dou para ele, mais ele quer aquilo. Ele quer mais daquilo. Então, no caso da obesidade e no caso do relacionamento, vamos supor que o casal brigou. E aí, teve aquele escarcéu, aquela confusão, mas após a briga... Ó a doideira. Após a briga, eles fizeram as pazes e tiveram um sexo muito bom. O que o cérebro entendeu? Opa, vamos tretar. Quando a gente treta, ele me dá atenção, ela me dá atenção, a gente faz as pazes, faz um sexo muito melhor do que da rotina do dia a dia, então agora eu vou ficar procurando treta. Aí quebra o pau todo dia. Mesma coisa com a comida. Se eu tô cansado, se eu trabalhei muito, se eu malhei, eu mereço comer tudo que eu quiser. E aí você come, você tem aquele prazer do... Nossa, que comida boa. Nossa. Eu comentei, quem tá nos ouvindo, né? Antes de começar. Treinei ontem, cheguei bom, tomei um banho endorfinado. Falei, vou dormir sem comer. Deitei na cama, fiquei pensando, mas isso, né? Vou tomar uma água. Pra ver se passa a fome. Não tava nem com fome, eu tinha jantado antes do treino. Treinei bastante, eu mereço. Aí mandei 2 pedaços de pizza e chocolate e a água. Tá vendo? A água eu não deixei. É o equilíbrio. Sacanagem, mas é o lance de eu mereço. Treinei e mereço. Tem uma compensação. Então, o nosso cérebro ele sempre vai buscar o caminho mais fácil. O nosso não gosta de esforço. Para você gostar de uma academia, por exemplo, você tem que ter resultado. Se você não tem resultado, você desiste. Eu vou ficar sofrendo, puxando peso, levantando cedo, deixando de assistir meu conforto da minha sofá, minha Netflix. Demora pra ficar suado, dolorido, passando raiva na academia, vendo gente. Tem gente que não gosta de academia, nem vê gente. Então, se não há uma recompensa, nosso cérebro ele busca um subterfúgio para tirar você daquilo. E no relacionamento, gente, é a mesma coisa. Então, por exemplo, o diálogo é importante no relacionamento. Mas se eu coloco na minha cabeça que sempre que nós temos um diálogo, isso gera uma briga, o meu cérebro vai entender que diálogo não é bom. Ou se eu tenho registrado que meus pais, sempre que eu conversar, terminavam brigando. Não, eu vou fugir de ter diálogo. Precisamos conversar. Você ouve desde criança. Precisamos conversar. Você já pensa na cintada depois. Já pensa na vara. Você dá uma chapuletada. Então, o seu cérebro gravou que ter diálogos traz um malefício. É um problema. Ou pior, ativa seu adolescente. Rebelde. Você não manda em mim, você não é minha mãe. Eu faço o que eu quiser. Você não é meu pai. Quem você acha que você é para falar comigo desse jeito? Ativa o adolescente. E tudo isso é pré-programado no nosso cérebro. Desde a barriguinha da mamãe. Se eu fui rejeitado no ventre da minha mãe, qual é o sentimento que eu vou ter dentro de um relacionamento que eu vou ser rejeitado pelas pessoas? É isso que eu tento entender, vai. Fui rejeitado no ventre, mas como é que você sabe? Porque desde que você desenvolve massa cerebral dentro do ventre materno, você tem capacidade de consciência e gravação de memória. Eu nunca
nunca fiz essa pergunta pra ninguém. Eu sempre ouço, tem rejeição desde o ventre. Beleza, mas... Beleza, não. Tem rejeição desde o ventre, mas como que você sabe? Você não lembra? Vou te dar um exemplo. Você não lembra, mas o seu subconsciente lembra. Certo. Por exemplo, você lembra como é que você aprendeu a andar? Não. Mas você anda, não anda? Sim. Você lembra como é que você aprendeu a falar? Não. Mas você eu fala. falo, sim. E assim com tudo. Você lembra como é que você aprendeu a ler e a escrever? Também não lembro. Mas você faz. Então, tá registrado no seu subconsciente, certo? Sim. Por exemplo, eu gosto muito do exemplo seguinte. Como é que você sabe, quando você é bebê, quem é o seu pai ou a sua mãe se você acabou de nascer? Reconhecimento por voz. Significa que quando você estava na barriga, você ouvia essa voz. Sim. Consciente. E olfativo, ou seja, o primeiro cheiro que eu senti quando eu nasci. Você já viu a sensação quando você abraça os seus pais? Por exemplo, criança ama dormir na cama dos pais. Porque o cheiro é uma memória. Às vezes só de deitar na cama, o lençol e Exatamente. A criança dorme na cama dos pais é uma maravilha. Por quê? Porque o cheiro é o cheiro e o ouvir a voz dos seus pais é a primeira memória afetiva segura, de segurança que você tem na sua vida inteira. E não sei se já existe isso. E se colocar o lençol Dos pais no berço? Na França, sabe o que eles fazem? Na França eles chamam de naninha, que é tipo um bichinho de pelúcia de pano. Ele que você fica cheio. Que a criança dorme segurando, amarra no bico e tal. E lá na França, as mães têm apenas 2 meses de licença maternidade. Poxa. E já manda para babá. Então, o que eles fazem para a adaptação mais rápida da criança? Pedem para os pais dormirem com as naninhas cobertinhas na cama dos pais ou dentro da roupa da mãe. Pra passar o cheiro. Para pegar o cheiro. E não lava. Com o cachorro falam pra fazer isso. Quando você vai sair, vai passar o dia fora pro cachorro não destruir a casa, deixa uma camiseta. Mas você imagina, se funciona com cachorro, imagina com ser humano. Criança. Então, se numa idade tão primária eu tenho essa capacidade de identificar, de sentir segurança, de sentir amor, por que eu não vou ter capacidade de sentir rejeição, conflito, tensão, estresse, medo, raiva? Sim, faz total sentido. Ô, Gil, e falando em relacionamento e o inconsciente, você pensa, ele repete. Você pensa, ele repete. Falar esse relacionamento. Eu não passo, relacionamento, 2 anos, 2 anos e meio no máximo pra mim. Eu pessoa física aqui falando. Então. E sempre. Tá. E não é proposital, tá? Então, a gente até já comentou sobre isso. O que acontece? Provavelmente você tem alguma memória traumática nesse período. E aí a minha suposição que deu em cheio, né? Provavelmente nessa fase sua mãe e o seu pai trabalhavam muito e você era deixado com alguém. Você me falou que era sua avó. Certo. Então, inconscientemente, para um bebê de 2 anos que está na adolescência do bebê, que é quando ele se descobre no mundo como ser humano, vamos dizer assim, que ele não é a mãe dele. Então, que ele anda, que ele fala, que ele come sozinho, que ele fica sozinho. Que ele já não amamenta mais, porque 2 anos já é uma fase de... Então, é um choque muito grande para uma criança nessa idade. Porque muita coisa que ele tá perdendo ali. Meu Deus, eu tô perdendo minha mãe, tô perdendo meu peito, meu leite, meu alimento, eu vou ter que comer e tal. Tenho que ir atrás. Exato. Então, somado à ausência dessa mãe, que por mais que a criança não tenha maturidade de compreender que a mamãe vai te buscar. No final do dia, a mamãe vem. Ela sente o quê? Eu caí, ralei o joelho e minha mãe não tá aqui. Meu pai não tá aqui. Eu tô triste, eu quero colo e eu tô no colo da minha avó, não tô no colo da minha mãe. Você tem um sentimento de abandono. Aí você tá no relacionamento. Isso que eu falo, depois de velho, eu namorei 2 anos, Ficou gravado no seu subconsciente, igual andar, falar, comer, pensar e respirar e etc. E aí entra a parte mágica, né, do subconsciente. Quando vai chegando nessa época, o seu cérebro lindo, inteligente, maravilhoso. A nossa secretária. Ele é a nossa secretária super eficiente. Ele faz o quê? Rapaz,
Você lembra que nessa época sua mãe te deixou? Você não vai lembrar disso, mas seu cérebro lembra. Aí você começa a falar, é mesmo? Eu tô achando que essa mulher tá querendo me deixar. Essa mulher tá esquisita. Será que ela vai embora? Será que ela tá com alguém? Será que ela cansou de mim? Ela tá estranha. Só que quem tá estranho é você. Porque você começou a ter uns pensamentos automáticos gerado pelo medo gatilhado do período. Do período, né? Então, Aí você começa a se fechar, achar que tem alguma coisa estranha, que não vai dar certo. Que a pessoa errada, mas que na verdade eu tô fazendo de uma maneira que ela vai fazer mesmo. Aí a pessoa realmente começa a ficar estranha com você, porque você tá estranho. E aí você ainda fala, tu tá muito estranha. Aí eu tô normal, você que tá estranho. Ah lá, ó, tá mentindo pra mim. Aí o que você faz? Você vai lá e termina. Ou você fica tão distante da pessoa que a pessoa chega em você e fala, cara, melhor terminar, você não me encontra, você tá frio, tá esquisito. E aí o relacionamento acaba. E você valida o pensamento da criança de 2 anos. Tá vendo? Sabia que ela ia me abandonar igual minha mãe me abandonou. Eu tinha razão. Eu me protegi dela não fazer a mesma coisa comigo. É inconsciente, mas é assim que seu cérebro pensa. Tem como quebrar isso? Graças a Deus. Já pegou minha pergunta. Como parar isso, reprogramar, resetar? Tá. O processo, para mim, que funciona melhor, hipnoterapia. Porque aí você vai fazer uma reprogramação mental num nível de consciência muito mais profundo. Então, nós temos 3 níveis de consciência. Nós temos o consciente, o inconsciente e o subconsciente. No geral, a gente está oscilando ali entre o consciente e o inconsciente no dia a dia. Mas é o subconsciente que toma as decisões, que define comportamentos. Então, eu não penso para digerir, para piscar, para respirar, para dirigir, para tocar um instrumento depois que eu já aprendi. Eu não penso para escrever. Eu não penso para gesticular, para piscar, para ouvir. Eu não penso para fazer isso. O meu subconsciente coloca para funcionar. Tanto que, se você tiver uma morte cerebral, seus órgãos podem estar perfeitos. Mas sem a secretária para pôr para funcionar... Não vai. Não funciona. É doido, né? Sim. Você tem que ter um aparelho mandando eles funcionarem. É muito legal. Mas, enfim. Você não consegue desenvolver as mesmas capacidades motoras de corpo sem o seu cérebro falando. Agora é hora de botar uma perna na frente da outra, senão você tropeça e cai. E você aprendeu. Você não nasceu sabendo isso. Você não nasceu sabendo nada disso. Você aprendeu. Inclusive a respirar. Nasceu a primeira coisa que você aprendeu. Já foi no automático. Exato. Mas o seu organismo, seu subconsciente falou, a primeira coisa que você tem que respirar, senão você vai morrer. Quando você pensa, preciso respirar, você lembra de respirar, você para, é muito louco. Você já fez essa... Você teve esse pensamento? Preciso respirar, meu Deus, eu não consigo. Oxigênio no cérebro, inclusive. E aí... Não vamos dar sugestão pra galera. Na hipnoterapia... A gente entra é como se fosse uma meditação guiada. As pessoas têm uma falsa crença de que a hipnoterapia é comer uma cebola achando que é maçã. Não, gente, isso é hipnose de palco. Não tem nada a ver. A hipnoterapia, a hipnose clínica, é um tipo de terapia. Só que você faz um estado de relaxamento e concentração muito maior para acessar essas memórias que você não se lembra. Tá? Então, você vai voltando no máximo que você lembrar. Por isso que às vezes não dá em uma sessão. Porque às vezes você consegue voltar só até 5 anos. E tem memória traumática ali. É regressão que fala. Isso, regressão. Ali, para acessar as demais, você precisa tratar essa. Não pula. Tem que tratar essa. Então, se eu tiver uma memória traumática com 10 anos, eu trato a de 10 anos primeiro, depois eu vou para de 7, depois eu vou para de 5, até chegar no ventre. Eu vou tratando elas, em camadas. Por quê? Porque o meu subconsciente tende a me proteger. Não, daqui eu não lembro mais nada. Trava. Aí você bloqueia, lembra. Né? Bloqueia. E aí, na hipnoterapia, a gente faz esse exercício da pessoa a acessar essas memórias. Chegou lá nessa memória. Como ressignificá-las? A gente pega o adulto para tratar a criança. Então, imagine a seguinte cena e, por favor, colegas hipnólogos, não me matem de eu contar aqui como é que funciona e não façam sem orientação profissional, porque você precisa entrar no estado de concentração e depois sair. Guiar, né? E depois sair. Depois de experiente, porque na hipnose clínica você pode aprender a fazer a auto-hipnose, é um trem muito doido.
Doido, é massa. De tratamento, A de auto-hipnose controle. você manda no seu inconsciente? Você decide o que você quer fazer com memórias que você está acessando. Porque você aprendeu esse caminho, você sabe ir, você sabe voltar. Por que você não pode fazer sem conhecimento e sem acompanhamento? Porque se você abre essas janelas e você não fecha e não trata, você começa a ter distorções cognitivas ou dicotomias. Falando mais fácil. Você começa a criar como se fosse uma realidade paralela àquilo que aconteceu. É meio doido, mas enfim, não aconselho. Entender, vamos lá. Eu tento sempre ficar de um jeito simples, porque termos termos Mais médicos técnicos. não ajuda ninguém a entender nada, Sim. mas é como se você abrir uma memória traumática e aí você começa a reviver ela com muito mais intensidade, porque agora você sabe que você viveu ela, mas você não tratou. Então é tipo assim, sei lá, você sofreu algum tipo de abuso na infância, mas você não lembra. Você, às vezes, não consegue... A mulher, não consegue ter um orgasmo porque ela sofreu um abuso. Ela não lembra. Ela não sabe por quê, que ela não sente prazer na relação. Aí ela vai lá, acessa essa memória e ela não trata. Tem um porquê. Aí, além dela não ter prazer, ela começa a não deixar ninguém tocar nela porque todo mundo tá abusando dela. Ela começa a reviver o trauma. Sem saber, isso que é louco, né? Exato. Então, ela precisa tratar. É importante. Todo mundo achou uma memória, trata. Então, você vai lá nessa idade e você fala para sua criança de 2 anos. Literalmente, você se vê com 2 anos e você é adulto no seu cérebro. Você cria uma nova memória para aquele momento. É muito massa. É muito massa. E lindo. Deve ser. Na PNL é a mesma coisa. PNL Muda um pouco a técnica, mas a PNL, Programação Neurolinguística, Sim. trabalha a mesma coisa. Cria uma janela, uma imagem nova sobre aquela imagem antiga para que ela tenha um novo significado. E trazendo para o relacionamento, isso aí faz total sentido, porque aí a pessoa começa a entender o porquê que não dá certo, o porquê que começa e termina com 2 anos, 2 anos e meio, porque já está no seu subconsciente. No meu subconsciente. O que eu aprendi e pratico com o meu esposo? Sempre que ele faz algo que ativa alguma memória, gatilho negativo em mim, que eu tenho consciência, eu aviso para ele. Porque a minha tendência é ter uma reação exagerada. Então, quando a gente se conheceu, eu ia conversar com ele, ele saía e me deixava falando sozinha. Porque o pai dele fazia isso. Então, ele repetiu o padrão do pai dele. Só que o meu pai também fazia isso e isso ativava um gatilho negativo em mim. O que eu via minha mãe fazer por causa disso? Eu via minha mãe quebrar metade da casa. Ela começou a tacar prato, copo, xícara no chão, empurrar a cadeira, até a pia ela quebrou. Ela jogou as louças dentro da pia, quebrou a pia. Quebrou o fundo da pia. Então, o que o meu subconsciente registrou? Que se o meu marido me ignora, eu tenho que explodir com ele para ele me dar atenção. E você, criancinha ali, foi captando tudo. Então, eu tenho consciência disso. Então, eu quebro as coisas na minha casa? Não. Mas aquela fúria, aquele sentimento de raiva, vem. Só que eu tenho consciência. Lembra que eu falei? Eu não controlo a emoção ou o sentimento, mas eu controlo a minha reação. O que eu vou fazer com aquilo quando eu estou prestando atenção. Assim é com o ciúme, assim é com o medo, assim é com a ansiedade. Você ainda vai ter a emoção, mas você vai decidir como você vai lidar com ela, colocá-la para fora. Então, eu falei o que pro meu marido? Amor, deixa eu te falar. Meu pai fazia isso quando eu era criança. Não faz. Se você não quiser falar comigo agora, fala para mim. Amor, agora eu tô ocupado, eu tô estressado, eu não quero falar. Agora eu tô saindo. Quando eu chegar, a gente conversa. Mas não sai me deixando falando sozinha, porque é a minha vontade de pegar um tijolo e jogar na sua cabeça. Se não, ao invés de acalmar, piora muito o Exatamente. negócio. E tem aquele lance também, que é uma formiguinha, você faz virar um elefante o negócio. Sim, mas é por isso que se a gente tem consciência do problema, é muito mais fácil de lidar. Então, por exemplo, agora que você sabe disso, vamos supor que você vai atrás de tratar, mas vamos supor que você não vá. Aí você está no relacionamento. Quando começar a chegar nessa época e você começar a ficar bolado, seu subconsciente vai lembrar dessa informação de hoje. Rafa, olha a sua criança de 2 anos. Será que você não está criando uma coisa que não existe? Você vai acabar com o relacionamento de novo por causa disso? Por que você não vai buscar uma terapia? Por que você não está fazendo terapia? Fácil. Fala pro seu terapeuta que você quer tratar essa janela killer que você tem. E outra, atrair pessoas que têm padrão de comportamento como a sua mãe.
que trabalham muito, que é muito ausente por qualquer motivo, que mora em outra cidade. Porque aí, quando completar 2 anos e meio, você vai ter o álibi perfeito para validar a sua crença. Meu Deus. A mulher descreveu minha vida. E faz total sentido. Aí você pega, conquista, e aí lá o inconsciente já tá mandando. Daqui vai 1 ano e 8 meses, você já vai terminar. Caraca, que loucura. E aí você vive muito intenso o primeiro ano. É tudo lindo. Casar em 6 meses. Mas no segundo ano, os medos começam a aparecer. E os sinais, que sempre estiveram ali. Ela sempre trabalhou até 8 horas da noite. Mas a partir de um dado momento, agora ela tá trabalhando demais. Ela sempre fica com você no sábado, porque domingo ela vai almoçar com a mãe. Aí depois de 1 ano e 8 meses, começa a ser um problema. Poxa, você não me dá atenção no domingo. Nunca deu. E você vai alimentando esse problema até que isso se torne grande o suficiente para você justificar terminar. E o lance do ciúme tem a ver com isso também? Com certeza. O que é o ciúme? Insegurança, comparação, sentimento de inferioridade, medo de perder, não merecimento. Egoísmo não chega. Cara, eu não chamo de egoísmo. Sabe por quê? Eu não tenho ciúme da pessoa porque ela é só minha. Isso é possessividade, isso não é ciúme. É diferente. Eu tenho ciúme quando eu me sinto ameaçado por outra pessoa. Entendeu a diferença? Sim. Então, quando tem outra mulher olhando para o meu marido, outro homem olhando para minha namorada, minha esposa, eu sinto ciúme. Por quê? Eu estou me sentindo ameaçada. E por que eu estou me sentindo ameaçada? Porque por algum motivo eu acho que já perdi pro tal. A pessoa é melhor do que eu. Ela é mais interessante, ela é mais rica, é mais bonita. Ou vai ter alguém mais eu legal, não mais sou bonita, bom o mais suficiente, porque eu tenho defeitos, porque tal. A pessoa vai criando na cabecinha dela aquilo. E da onde vem isso? Lá da sua infância. Gente, não crucifiquem os pais de vocês, mas... É porque o padrão se repete se com os avós, com seus avós, pais dos pais foram assim. Exatamente. Ah, minha mãe era ciumenta e eu sou ciumenta. E aí minha filha vai ser ciumenta. Claro, é o padrão de comportamento que você viu. Se a sua mãe era insegura, se comparava o tempo todo com os outros e passou isso pra você, que você tem que se comparar, porque você não é boa o suficiente. Ela não era boa o suficiente, por que você vai ser? Hoje, e tem diferença, assim, mais homem, mais mulher que busca seu trabalho? Tá, eu adoro essa pergunta. Você acha que é mais homens ou mais mulheres? Eu acho que são mais mulheres. Não, são mais homens. Todo mundo acha que são mais mulheres. Todo mundo acha, mas são mais homens. Mas assim, de seguidores inscritos, hoje eu tenho no YouTube mais homens do que mulheres, mas é uma taxa tipo 52% homens, 48% mulheres, então é quase muito no meio. E no Instagram, ao contrário, são 52% mulheres e 48% homens, mas também é meio a meio. Mas alunos pagantes, a maioria são homens. Mas é uma maioria, assim, de 60%, 40%. Também não é tão grande assim a maioria. Mas aí as pessoas, nossa, mas os homens... Gente, pela cultura que nós temos, quem apronta mais? O homem ou a mulher? Só que os caras têm vergonha de falar. Aí a mulher, ela tende a falar com a mãe, com a amiga, com a vizinha, com a cabeleireira, né? As mulheres falam. Então, ela tende menos a procurar um processo terapêutico, porque a fala já é um processo terapêutico. O cara não vai sentar numa roda de amigos, num bar da cerveja, eu tô mal, minha mulher me largou, porque eu traí minha mulher. Ele se sente ridicularizado. Então, ele paga o que for pela descrição de resolver aquilo sem se expor. Por isso que tem mais homens. Então o bastidor funciona mais pro homem. Eu também tenho uma porcentagem, uns 20% de alunos que são afetivos, tanto homens quanto mulheres, mas homoafetivos. Entendi. E o que mais engraçado é que dá mais certo, acredita? Com o homoafetivo você consegue restaurar o negócio? Mais rápido. O negócio, o relacionamento? Porque não se tem tanto essa monogamia e essa relação saudável, séria, familiar dentro do homoafetivo, dentro do LGBT. Hoje está tendo mais, mas é uma promiscuidade muito maior, né, entre o LGBT. Uma coisa muito, todo mundo pega todo mundo, eu sou livre e tal.
Então, quando se encontra um relacionamento sério, principalmente quando ele dura, família, vocês moram juntos, constroem um vínculo, e isso termina, a sua tendência de perceber que você não quer a esborna, que você quer a família, você quer estar quieto com a pessoa que você ama, é maior. Diferente do hétero. O hétero recém-separado aqui. Que é tipo assim, é o contrário, né? A monogamia é normal, casamento, todo mundo quer casar, todo mundo quer ter filho. Então, ser solteira ou ser solteira é o brilhinho, é o legal. Durante um curto período de tempo, mas é. E aí, então, por isso que demora mais o casal hétero do que o homoafetivo. Pelo menos foi a conclusão que eu cheguei, né? Pode ser por outros motivos também, mas foi o que eu percebi. Certo. Quanto tempo que é de duração desse curso seu? Tá. A Academia do Relacionamento Mentoria são 3 meses. A Trilha da Reconquista são 6 meses. 3 meses aí. Quantas vezes por semana? Toda semana. Uma vez por semana? Uma vez por semana. Você tem o curso gravado e a aula ao vivo. Mentoria ao vivo uma vez por semana. Comigo e outros mentores. Qual que é o nome? Repete para nós. Academia do Relacionamento. Academia do Relacionamento. Então, se você está em busca de se autoconhecer na parte do relacionamento, Academia do Relacionamento. Exato. Julie, fala teu Instagram pra galera. É Diuli Cardoso Coach. Mas como esse nome, ele é um nome assim, né? Você vai colocar DYULY. E normalmente quando você coloca DYU já aparece. Já aparece. Cardoso Coach. Então ela é especialista em relacionamentos, em reconquista. Tem o canal do YouTube também? Reconquiste o Amor. Reconquiste o Amor? Se você pesquisar Reconquiste o Amor no YouTube, você acha a gente. E o site reconquisteoamor.com. Você encontra o blog gratuito, com muitas informações sobre autoconsciência, relacionamento, cura emocional, reconquista e etc. E todas as ferramentas que a gente trabalha. E também as nossas formações, porque também tem o atendimento individual comigo ou com a minha equipe. O tete a tete. Sensacional, Julie. Obrigado pelo papo, obrigado pela aula, pela palestra. Você já deu como fala, um tostão, uma palhinha aí do seu curso. Terapia ao vivo. Terapia ao vivo, sensacional. Então, galera, se relacionamento tá fazendo parte aí do seu momento, você precisa tirar dúvidas, entre em contato com a Julie, bate um papo com ela. Estarei à disposição, com muito orgulho, muito prazer, recebendo de braços abertos. Estamos aí para isso. Muito obrigado. Lembrando, terça-feira às 21 horas tem um vídeo novo no canal. Então, toda terça às 21, eu também podcast, vídeo novo, convidado novo. Estamos também no Instagram, @eutbm.podcast, também abreviado. Então, @eutbm.podcast. Galera, saúde mental, relacionamento faz sentido para você? Curta esse vídeo, compartilha. Quanto mais o YouTube entende que vocês estão consumindo... Eu quero colocar o seguinte. Deixa nos comentários o que dessa aula de hoje aqui fez sentido para você. Ou te trouxe algum problema à tona, alguma informação, algo que está acontecendo com você. Deixa nos comentários que eu vou vir dar uma olhada e vou dar pitaca aqui na galera que comentar. Sensacional. Julie, mais uma vez, obrigado. Você que nos acompanha até agora também, agradeço a sua participação. Fiquem com Deus, até semana que vem. Valeu!